Nesse propósito de trazer primeiras lições sobre o Poder Judiciário, suas estruturas, seus órgãos, repartições, autoridades que ali atuam, seus servidores, seus serventuários, é importante fazer uma abordagem de alguns institutos, atividades, procedimentos que vão ocorrer ali, principalmente para os acadêmicos do primeiro período, que vão ter uma disciplina titulada por IED, Introdução ao Estudo de Direito. Muitos chegam à faculdade para fazer o curso de Direito e sabem que a casa que irão exercer, sobretudo, as suas atividades enquanto servidores, serventuários da justiça, estagiários no primeiro momento, depois podem ser advogados, defensores públicos, delegados, juízes, promotores de justiça, desembargadores e até ministros. É neste órgão que, por regra, os acadêmicos em direito, posteriormente, irão articular as suas atividades, atuarem ali. Poderão até, de outro lado, fazerem apenas assessorias jurídicas para alguns órgãos sem ter esse contato direto com o Poder Judiciário, mas a regra é que, de algum modo, eles vão articular as suas petições arrazoadas para que isso possa chegar até o Poder Judiciário. Então, o propósito dessa fala inicial aqui é exatamente trazer alguns conceitos sobre institutos basilares, como, por exemplo, a diferença de foro ou fórum e comarca. Pense que o fórum é a estrutura física que vai agregar a sede ali de um órgão, instituição, repartição do Poder Judiciário, como a sede da comarca. De outro lado, a comarca não pode ser confundida com foro ou fórum. A comarca está relacionado no aspecto de âmbito territorial delimitado para que os juízes venham dizer o direito nesse contexto de jurisdição. A comarca às vezes agrega até alguns distritos judiciários, que são cidades que ainda não têm estrutura de movimentação processual, eleitores, moradores, até renda per capita, dentro daqueles requisitos exigidos pelo Código de Organização Judiciária de um Estado, para serem elevadas posteriormente a uma comarca que pode ser de primeira entrância, entrância intermediária e entrância final. Até as qualificações para essas entrâncias de comarca de primeira entrância, segunda entrância e terceira entrância. Atualmente, as nominações são comarca inicial, comarca intermediária e comarca de entrância final. São assim que elas se apresentam nessa nova nomenclatura. E quando fazemos essa abordagem, de plano surge um esclarecimento que afigura-se essencial. É importante distinguir o que seria instância de entrância. A entrância é uma nomenclatura que vem qualificar as comarcas de acordo com a movimentação e número de processos que existem e até de eleitores, de pessoas que residem na localidade. A comarca de primeira entrância tem um número mais reduzido de movimentação aí processual, de eleitores, de pessoas que residem no município. Logo que esse número amplia a movimentação processual também, essa comarca poderá ser elevada à condição de intermediária. E, enfim, essa comarca, mais uma vez, pelo número de movimentação processual, de eleitores, de cidadãos aí que residem no município, ela poderá atingir o ponto máximo que é uma comarca de entrância final. Então fica muito claro que a expressão entrância é algo que vem qualificar
a comarca de acordo com a sua movimentação processual e outros dados que se agregam a isso, como número de eleitores, número de pessoas que residem no município, até renda per capita pode ser utilizado para esse parâmetro, diferentemente daquilo que vamos chamar de instância. A instância, segundo os doutrinadores processualistas civis, está relacionado com o grau hierárquico de jurisdição. Quando trouxermos essa expressão instância, nós estaremos falando de uma instância de primeiro grau, segundo grau e instância dos tribunais superiores. Numa instância de primeiro grau estarão aí os juízes que atuarão nas comarcas de primeira entrância, intermediária e final. Já numa instância de segundo grau estão os tribunais estaduais, os tribunais regionais, da Justiça Federal, eleitoral, que nós conhecemos, da Justiça do Trabalho, e até alguns tribunais da Justiça Militar. Alguns estados ainda mantêm tribunais da Justiça Militar ou castrense nesse âmbito estadual. Mas, enfim, nós teremos uma instância dos tribunais superiores, que é onde irão atuar o STJ, o TSE, TST, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior do Trabalho, estão no âmbito de instância máxima do Poder Judiciário e, é claro, o órgão de cúpula que teremos aí do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, e abaixo dele vamos ter o Conselho Nacional de Justiça. De forma muito direta, objetiva, sem maiores debates, na instância nós temos um grau de jurisdição onde irá existir hierarquia do primeiro grau que se submete ao controle do segundo grau. Os desembargadores que atuam no segundo grau dos tribunais estaduais irão fiscalizar, dar posse aos juízes, abrir processos de sindicância e até cuidar da promoção e elevação dessas comarcas. Existe, portanto, essa hierarquia. Da mesma forma que existe hierarquia em relação à instância dos tribunais superiores no tocante ao segundo grau, que é essa instância onde atuam os tribunais estaduais. Já em se tratando da entrância, fica bem claro que essa expressão está relacionada apenas à qualificação das comarcas, de acordo com o número das suas movimentações, processos, eleitores existentes na comarcas, as pessoas que ali residem, até a renda per capita. E neste referencial de entrância, não existe, portanto, o que nós conhecemos por hierarquia. Não existe uma hierarquia do juiz de entrância final em relação àquela intermediária ou inicial. E tanto os juízes como os promotores de justiça darão início às suas carreiras, começando por essa entrância inicial, onde ali permanecerão no mínimo por 2 anos, no estágio que será acompanhado pelos seus respectivos órgãos, até que possam ser efetivados. Eles poderão evoluir em suas carreiras da primeira entrância para a segunda entrância e até a terceira entrância ou entrância final e antes da intermediária, onde serão avaliados pela produção, ou seja, pela antiguidade e pelo merecimento. São critérios que são utilizados até que os juízes e promotores chegam ali nessa entrância final para o Ministério Público, quando eles ultrapassam essa
entrância final, ou eles vão ocupar um cargo de procurador de justiça. Do outro lado, os juízes vão ocupar um cargo de desembargador nos tribunais estaduais. No que alude ao Ministério Público, onde atuam os promotores de justiça, e no cargo máximo aí nesse âmbito estadual, procurador de justiça, é preciso esclarecer uma dúvida sempre recorrente. O cargo máximo do Ministério Público no Estado é o de Procurador-Geral de Justiça. E no âmbito federal, Procurador-Geral da República. Muitas vezes se tem uma confusão porque nós temos os advogados que atuam enquanto procuradores do Estado, à disposição do governador. E ali nós teremos procuradores estaduais que estarão atuando para a satisfação do interesse do Estado. O cargo máximo deles não será Procurador-Geral de Justiça, mas Procurador-Geral do Estado. Que fique bem aí esclarecido esses equívocos que surgem. Muitas pessoas às vezes perguntam assim: o promotor de justiça é parte integrante do Poder Judiciário? Não. Ele é órgão essencial, é uma instituição, um órgão essencial e permanente, com a atuação do Poder Judiciário, conforme está definido na Constituição Federal. Ele tem autonomia administrativa e financeira. Ele não faz parte nem do Poder Judiciário, nem do Executivo, nem do Legislativo. É um órgão autônomo, independente, que tem dotação orçamentária própria para a sua própria gestão e administração, mas vai atuar no processo em dois flancos diferentes. Ou como fiscal da lei, custos legis, para fiscalizar o interesse de menores, incapazes, doentes, enfermos, está ali vendo se ninguém foi prejudicado, a criança, o menor, pelo divórcio, na união Estado, todas essas ações que envolvem interesse de família de menores incapazes, interesse de Estado, por regra, sobre estado e capacidade das pessoas, o Ministério Público vai intervir, manifestar, até mesmo quando se envolve essa questão de terras, imóveis, ele também deve estar ali participando. E de outro lado, às vezes ele vai participar num outro flanco chamado substituto processual. Às vezes esse promotor de justiça que começa a sua carreira fazendo um concurso de provas e títulos que a fase inicial é uma prova objetiva, com 100 questões aí envolvendo conteúdos da área de direito que estão previstas ali no edital. Na segunda fase, aqueles que foram, é claro, aprovados, atingido a média de corte aí prevista no edital, costumeiramente acima de 60, eles vão fazer a chamada prova escrita, canetão ali, redigir uma peça, uma sentença, um despacho, ou um parecer do Ministério Público, e aprovado nesses, eles vão para a terceira fase, chamada prova oral. É hora da sabatina sobre as questões de direito. E, ao final, uma quarta fase chamada títulos. É hora de analisar os títulos que cada um desses membros que estejam concorrendo a esses concursos para ocupar uma vaga de promotor de justiça ou de juiz de direito, substituto, tem que passar. É bastante concorrido esses concursos e, ao final, eles começam a exercer aí o cargo na condição ou de juiz de direito substituto ou de promotor de justiça substituto, na comarca de primeira entrância, onde, por regra, eles ficam ali por 2 anos, até serem efetivados no cargo. E aí poderão evoluir em suas carreiras por meio de entrâncias. A evolução aí que nós temos nessa primeira instância, e todos eles passam. E como é que eles evoluem nessa carreira? Por critério de merecimento, antiguidade. Esse merecimento está aí sempre analisando a produção, a produtividade deles no exercício dos seus respectivos cargos. Mas voltando aí para o promotor de justiça, que começou lá na Roma Antiga, e até na França ele recebeu aquela expressão que muitos dizem parquet, né? E hoje
ele é chamado de promotor de justiça. E como falamos aqui, ele tem essas duas atuações como fiscal da lei ou custos lege e como substituto processual. Às vezes, o promotor está atuando na comarca que não tem defensores públicos ou advogados suficientes para serem nomeados defensor dativo. E ele, então, como advogado da sociedade, poderá mover ações em prol das partes desassistidas. E nesse momento, então, ele está aí atuando como nós chamamos de substituto processual. O promotor de justiça ele tem privilégios de prazo em dobro para suas defesas, para os seus recursos nesse processo que ele estiver atuando. E mais ainda, ele vai falar no processo depois que as partes, advogados e autores já falarem, para ele não ser prejudicado. E as intimações dele devem dar-se também de forma pessoal. Ele pode arrolar testemunho nos processos, vai fazer perguntas, inquirições nas audiências, e no final da sua carreira, ele pode ser erigido ao plano de procurador de justiça. Do outro lado, se for na carreira de juiz de direito, será desembargador. No âmbito estadual, às vezes as pessoas confundem procurador-geral do Estado. Mas o cargo máximo do Ministério Público é procurador-geral de justiça. E lá no âmbito federal, procurador-geral da República. Mas nada impede que esse promotor de justiça, ao ocupar esse cargo de procurador de justiça ou procurador-geral de justiça, possa ser convocado para ocupar um cargo de ministro no STJ, no STF, e ele vai atuar lá no Tribunal de Justiça na condição de representante do Ministério Público, agora nesta função de procurador de justiça, no cargo máximo. Ele vai atuar lá nos processos, porque o Tribunal de Justiça terá as suas turmas, câmaras cíveis ou criminais, que nós conhecemos, e ali essas turmas e câmaras são compostas por um relator, por um revisor, por um presidente, que receberão os recursos contra as sentenças dos juízes de primeiro grau, e esses recursos subirão para o Tribunal de Justiça e eles serão analisados por seções cíveis ou turmas criminais compostas por desembargadores e, é claro, por procuradores de justiça, que vão analisar esses recursos. É assim a atuação em segundo grau dos desembargadores. O juiz, na sua carreira, uma vez ultrapassada a entrância final, ele receberá o título de desembargador de justiça, diferente do promotor de justiça, que recebe o título de procurador de justiça. E ali eles terão atuação neste segundo grau, nos processos que agora chegam para ele por meio de um recurso. Agravo de instrumento, apelação, embargos de declaração, uma série de recursos nós temos no processo civil e até mesmo no regimento interno, o estatuto do próprio tribunal. Eles vão analisar esses recursos para confirmar a sentença do juiz ou mandar o juiz corrigir e retificar a sua sentença quando eles acolherem esses recursos. Isso assim funciona parte da estrutura do tribunal estadual. Eles ainda de forma concomitante poderão exercer os seus cargos. Por exemplo, o juiz de direito tem a função judicante, mas tem a função administrativa, e muitas vezes o juiz está ali assumindo a comarca. E ele é que vai trazer a gestão para essa comarca, administrá-la, gastos, serviços, os servidores, realizar os concursos, aplicar ali as penalidades disciplinares. Então, de forma concomitante, ele vai exercendo essa função judicante, despachando processos, sentenciando, fazendo audiências, mas também tem a parte administrativa quando ele está exercendo esse cargo de diretor do foro ou da comarca. Às vezes, tanto o juiz como o desembargador, como o promotor, eles simultaneamente atuam ali na área eleitoral, porque o Poder Judiciário é composto pela justiça comum e pela
especializada. A especializada é composta pela Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e a Justiça Castrense ou Militar. E é muito comum nós encontrarmos juízes que vão simultaneamente ocupar o cargo de juiz na Justiça Comum e também exercerem por determinado período o cargo de juiz eleitoral, a exemplo dos promotores de justiça. E aí, eles também lá no âmbito do cargo de desembargador, procurador de justiça, terão atuação no Tribunal Regional Eleitoral, que já é o segundo grau da Justiça Eleitoral, porque temos o primeiro grau da Justiça Eleitoral, que é formado pelos juízes eleitorais. Cadastramento, título, os recursos aí receberem da Justiça Eleitoral no processo eleitoral, e depois tudo isso pode ter recurso que vai ser apreciado pelo Tribunal Regional Eleitoral, que será composto aí não só por desembargadores que atuam na Justiça Comum, por promotores de justiça, advogados, com os critérios previstos em lei. Esse é Tribunal Superior Eleitoral, que tem sede lá em Brasília, e é composto por 7 ministros que vêm também da Justiça Comum, que nós vamos ter aí, lá compondo o TSE, ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Ministério Público e da OAB. Assim que vamos observando essa concomitância ou simultaneidade de autoridades da Justiça Comum que também exercem cargos na Justiça Eleitoral, que compõe a Justiça especializada aí no Poder Judiciário. Nós temos ainda em estrutura uma discussão muito ampla que é envolvendo Justiça Comum, que agrega nela também os juízes e tribunais federais. As pessoas vão falar, mas o juiz federal e os juízes que compõem, os desembargadores que compõem os tribunais regionais federais no país, não fazem parte de uma justiça especializada? Não, eles compõem e agregam a Justiça Comum. Preciso ficar claro que a Justiça especializada é composta pela Justiça do Trabalho, pela Justiça Castrense ou Militar, pela Justiça Eleitoral. Este é o âmbito da Justiça especializada no Poder Judiciário. Nem mesmo ali o Conselho Nacional de Justiça, que foi criado para fiscalizar e controlar aí a atuação de juízes dos tribunais, logo após, na hierarquia do Supremo Tribunal Federal, vem o Conselho Nacional de Justiça e depois os tribunais superiores. O Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, TST, né? E temos ainda a Justiça Castrense ou Militar no seu tribunal, também superior. E depois, logo abaixo, os tribunais regionais, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional da Justiça Federal e os tribunais estaduais. Um pouco dessa estrutura e, por fim, os juízes, nas suas carreiras iniciais, são juízes estaduais ou federais, e temos ainda os juizados especiais cíveis e criminais, regidos pela Lei 9.099, que também se adequa ali ao âmbito da Justiça Federal, que compõe a Justiça Comum. E sem olvidar tudo isso, a participação que nós temos dos servidores e serventuais da Justiça, integrando todo o Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, como órgão de cúpula do Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, com sua sede em Brasília, composto ali por 33 ministros, com idade de 35 a 65 anos, com jurisdição para todo o território nacional e como órgão de cúpula da Justiça Comum, como nós conhecemos aí em todas as lições desse particular, diferentemente do Supremo Tribunal, que é composto ali por 11 ministros que serão escolhidos pelo presidente da República, né, com notável saber jurídico, ilibada conduta, com idade também de 35 a 65 anos, e que vão passar por uma sabatina ali no Senado para testar esse notável saber jurídico e ilibada conduta.
E é claro que a competência desse tribunal aí, como órgão de cúpula do Poder Judiciário, que é o guardião da Constituição Federal. Não vamos aprofundar tanto em suas atribuições e competências, porque estamos aqui tratando uma aula de modo específico para o acadêmico de primeiro período. É noção geral, basilar, para que ele tenha esses horizontes abertos. Ele está chegando ao curso de Direito e vê ali pela sua frente todas essas estruturas que compõem o Poder Judiciário. E é importante ter pelo menos essa breve noção. Mas o Supremo, como dizíamos, é o guardião da Constituição Federal. Ele vai estar ali recebendo os recursos ordinário, extraordinário, até especial, que são interpostos em face daquelas decisões que afrontarem a Constituição Federal e a outras questões que ele também poderá analisar para algumas autoridades que têm foro privilegiado. Então, são competências previstas não só na Constituição Federal, como nos seus estatutos e regimentos internos, a exemplo dos outros tribunais, como o STJ. E aqui a gente sempre lembra para os senhores acadêmicos que a estruturação e composição desses tribunais deve sempre resguardar o chamado quinto constitucional, né? Para que ali se dê um equilíbrio na composição, na participação e julgamento, com a presença da OAB e do Ministério Público. É preciso, portanto, resguardar esse quinto constitucional aí previsto na nossa Constituição Federal, quando da escolha desses ministros que irão compor os tribunais ou desembargadores que comporão também os tribunais estaduais ou federais. Espera-se que com isso esteja trazendo ali um equilíbrio para trazer a presença da OAB por meio de seus advogados com 10 anos de carreira, o Ministério Público também, e eles possam agregar essas instituições participando dali na mesma condição, ou de ministros ou de desembargadores. E por isso que quando eles tomam posse ali, não precisam passar por aquele período de 2 anos para adquirir a vitaliciedade. Nós temos entendimento na LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que por meio da posse eles já estão aí nesta condição de vitalícios, que são garantias desses cargos da magistratura, do Ministério Público, no exercício de suas funções e principalmente quando passam a ocupar esses cargos de desembargador e de ministro. Eles têm a vitaliciedade, a irredutibilidade salarial, a inamovibilidade. São garantias essenciais, vitalícios, porque eles estão ali assumindo uma função e para ela, até a aposentadoria, eles não vão ser mais exonerados, retirados desse cargo, senão por meio de um processo administrativo que lhe assegure ampla defesa, mas dificilmente. E mais do que isso, os doutrinadores ainda lecionam que, por serem vitalícios, mesmo após a aposentadoria, eles merecendo o mesmo destaque. E, de outro lado, a irredutibilidade salarial. Os salários deles não serão reduzidos. Na realidade, os magistrados recebem aí esses subsídios salariais com diferenciais, porque é tudo de uma vez só ali, não em parcelas. E, no outro ponto, há essa garantia da inamovibilidade. Eles não poderão ser transferidos sem as suas vontades. São informações que nós acreditamos que não só o acadêmico em direito está começando o seu curso, precisa ter essas mínimas noções. Elas serão aprofundadas a partir do 2º período, 3º período, com as novas disciplinas da grade curricular que vão chegando para eles. Mas essa base, esse pontapé inicial, até mesmo para outras pessoas que não fazem parte da área jurídica, é importante conhecer para não se ficarem tão perdidas aí com esses procedimentos, regras, prazos, técnicas tão peculiares do Poder Judiciário. O prazer
estar aqui com vocês até agora, trazendo essas informações. Espero que elas tenham servido de algum modo, algum esclarecimento. Nós poderíamos aprofundar muito mais, mas é muito cedo para o propósito que tivemos aqui inicialmente, que é trazer noções preliminares. Deixamos aqui o nosso abraço, agradecimento para aqueles que nos acompanharam e fazemos um convite. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Conheça outras aulas, outros assuntos da área jurídica e deixe o seu like. Até o nosso próximo encontro.